Se tem uma coisa que todo empreendedor iniciante, vendedor ou futuro empreendedor tem em comum, é errar. E olha, eu mesmo já cometi alguns erros que quase me fizeram desistir. Mas sabe o que é pior? Tem erro que é tão comum que você pode estar cometendo agora mesmo, sem nem perceber, e isso vai estragar totalmente o seu negócio. Então, se você já tentou vender um produto e não teve lucro, ou ficou sem saber para quem vender, ou até mesmo já levou um calote porque confiou demais, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te contar 5 dos erros mais fatais de quem está começando e, é claro, como evitar cada um deles. E se você curtir, já me avisa aqui que a gente faz a parte 2. Agora fica comigo até o final, porque o último erro eu vou te mostrar um segredo que todas as empresas gigantes utilizam, que me ajudou a alavancar o meu negócio e que pode te salvar de inúmeras ciladas. Ah, e deixa o like agora, porque eu tenho certeza que pelo menos um desses erros você já cometeu ou está cometendo. Agora, bora lá! Quem nunca definiu um preço na base do achismo? Você vê um concorrente vendendo algo por R$50 e pensa, vou vender por R$ 49,99 só para ser competitivo. Aí no final do mês, quando fecha as contas, cadê o lucro? E isso nos leva ao nosso primeiro erro: não saber quanto realmente custa o seu produto. Muita gente só pensa no valor da matéria-prima ou no que pagou pelo produto no atacado, mas esquece que existem muitos outros custos envolvidos: aluguel, internet, energia, embalagem, transporte e até o seu próprio tempo. O seu custo quase nunca é o do seu concorrente, então nunca defina seu preço exclusivamente com base no valor do seu concorrente. Quer ver um exemplo? O Uber Eats tentou competir com o iFood e com o Rappi no Brasil, mas não conseguiu equilibrar os custos operacionais. O modelo de repasse para os restaurantes e os altos descontos para conquistar clientes geraram um rombo financeiro enorme. Resultado, a empresa saiu do Brasil em 2022. E como evitar esse erro? Coisa falsa na 25 de maio. Antes de vender qualquer coisa, faça um cálculo real do seu custo. Some tudo, defina sua margem de lucro e só então crie seu preço de venda. Quer um conselho? Se você fizer essa conta agora, você pode evitar muito prejuízo daqui para frente. Agora me conta aqui nos comentários, você já vendeu algo sem saber exatamente quanto você estava lucrando? Quero saber quem já passou por isso. Agora me diz uma coisa, se você pudesse comprar um tênis, escolheria uma loja especializada, cheia de modelos top? Ou uma loja que vende de tudo um pouco até panela de pressão? Só que além disso eu posso abrir qualquer momento. Pois é, o segundo erro dos empreendedores iniciantes é exatamente esse: não definir o seu nicho. Tem gente que começa vendendo roupa, aí vê um amigo vendendo doce e resolve vender também. Depois aparece uma oportunidade de revenda de maquiagem e lá vai a pessoa tentar de novo. O problema, se você tenta vender tudo, vai acabar não conseguindo vender nada. Quer ver um bom exemplo disso? O próprio McDonald's, quando surgiu, tentou adicionar dezenas de itens no cardápio para competir com restaurantes tradicionais. O resultado? Vendas baixas e falta de identidade. Só quando decidiram focar em lanches rápidos e eficientes que se tornaram a potência global como conhecemos hoje. E como evitar esses erros? Escolha um nicho e foque nele. Quanto mais segmentado o seu negócio, mais você se torna referência. E sabe qual a vantagem? Clientes fiéis. Pessoas que confiam na sua marca sempre voltam a comprar mais de você. Se você ainda não tem um nicho, escreve aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade em escolher e eu vou te dar uma dica. Agora, se você acha que vender para o maior número de pessoas possíveis é o caminho certo, sinto te informar, mas você está cometendo um dos erros mais comuns do empreendedorismo. O terceiro erro é tentar vender para todo mundo. Você vê uma pessoa e pensa, ela pode ser meu cliente. Aí encontra outra e tenta vender de novo. Mas sabe o que acontece? Você acaba não falando com ninguém e não sabendo como identificar o seu próprio público. Sabe quando você abre o celular e sempre recebe algo a qual você já procurou ou está precisando? Isso é justamente os algoritmos otimizados enviando informações para você por aquele gestor de tráfego que sabe exatamente quem é o seu nicho. Quando você tenta agradar todo mundo, sua mensagem fica genérica, sem conexão real com um público específico. O resultado? Ninguém se sente realmente atraído pelo seu produto. Vamos para um exemplo real. A própria Apple, no início, queria vender seus computadores para todo mundo. Mas quando perceberam que seu público ideal eram profissionais criativos e amantes da tecnologia, focaram nesse nicho e criaram uma marca trilionária. E como você evita esse erro?
Defina a sua persona. Quem é o seu cliente ideal? Como ele pensa, onde ele mora, o que ele gosta. Quanto mais detalhes, melhor a sua comunicação e suas vendas. E se essa dica fez sentido para você, já deixa o like, porque essa aqui vale ouro. Agora me diz, quem nunca vendeu fiado porque ficou com medo de perder algum cliente? Você pensa, depois ele paga. Aí passa um mês, 2 meses e nada do pagamento cair. Deixa eu te contar um segredo. Brasileiro, quando chega no final do mês, joga todos os seus boletos para cima e escolhe um. É esse que ele vai pagar. E se não for o seu, já era. Então o quarto erro é justamente esse: vender fiado por medo de perder uma venda. Aqui vai outra dica de ouro em troca do seu like. Cliente que só compra fiado não vale a pena. Empreendedor que se preza precisa aprender a dizer não. Quem realmente quer o seu produto vai dar um jeito de pagar. E se você aceita fiado, sabe quem fica no prejuízo? Um próprio exemplo desse erro é a Blockbuster, que dominava o mercado de locações de filmes. Tinha um sistema de aluguel confiando no retorno do cliente. O problema? O mundo mudou e surgiu a Netflix, que adotou o pagamento antecipado via assinatura, garantindo que nunca ficassem no prejuízo. Hoje a Blockbuster não existe mais. Quer facilitar? Trabalhe com parcelamento no cartão, dê desconto para pagamento à vista, até aceite metade no pedido e metade na entrega. Mas nunca venda sem receber antes. Se você já levou um calote vendendo fiado, comenta aqui com um emoji de tristeza, porque eu sei que isso acontece com muita gente. Por fim, um erro clássico: achar que dá conta de tudo sozinho. Você começa empolgado, faz o produto, vende, responde clientes, posta no Instagram, embala pedidos, entrega e quando percebe, está esgotado e sem tempo para crescer. Quer ver um exemplo real disso? O próprio Jeff Bezos da Amazon. Bezos começava vendendo livros e fazia tudo manualmente. No início ele até empacotava pedidos no chão junto com a sua equipe. Mas quando entendeu a importância da automação e de uma rede de distribuição eficiente, transformou a Amazon na gigante que a gente conhece hoje. E como a gente evita esses erros? Aprendendo a terceirizar e delegar. Quer uma dica? Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo tudo sobre terceirização e como isso pode economizar o seu tempo e o seu dinheiro. Se você ainda não viu, corre lá e vê depois desse vídeo. Eu vou deixar aqui nos cards. Agora, se você quer evitar esses erros e já começar com um caminho mais certeiro, eu tenho uma solução para você. Dá uma olhada no método 10K. É um treinamento completo que te ensina a começar um negócio do jeito certo, sem precisar aprender tudo na marra. O link está aqui na descrição. Confere lá, método 10K. E agora, aqui no canal, a gente também tem o Clube de Membros. Se você quer conteúdos exclusivos e um contato mais direto comigo, clica no botão Seja Membro e vem para a nossa comunidade. E agora que você já sabe os principais erros de um empreendedor iniciante, que tal conferir 5 negócios que você pode começar com menos de R$100? É isso mesmo. Se você quer começar do zero, com baixo investimento, esse vídeo aqui é para você. Agora se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!